Após a Guerra de Canudos, que durou de 1896 a 1897, o Exército Brasileiro ficou proibido de participar de conflitos de natureza policial. Isso ocorreu porque a Guerra de Canudos foi um desastre militar para o governo brasileiro e a participação do Exército foi amplamente criticada. No entanto, a violência e o banditismo cresciam no Nordeste do país e os governos estaduais precisavam de uma força policial para enfrentar esse problema. Então, em 1912, o governador de Pernambuco, Manuel Borba, criou as primeiras volantes. As volantes eram grupos de policiais militares e nativos do Agreste, comandados por um oficial do exército ou um delegado de polícia. Eles percorriam grandes distâncias a pé perseguindo os cangaceiros. Os cangaceiros eram grupos de bandidos que aterrorizavam a população nordestina. Eles agiam sempre muito bem armados e tinham o apoio de moradores da região que os alimentavam e forneciam armas. Os volantes, por outro lado, não tinham esse tipo de apoio. Outro problema das volantes era que elas não podiam ultrapassar as fronteiras estaduais durante as perseguições. Isso dificultava a captura dos cangaceiros, que muitas vezes fugiam para outros estados. Os integrantes das volantes viviam em condições muito difíceis. Recebiam baixos salários, armamentos defasados e tinham que enfrentar longas e exaustivas marchas pelo sertão nordestino. As primeiras volantes foram criadas em Pernambuco, mas logo se espalharam por outros estados do Nordeste, como Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas. Dentre as bravas volantes, uma das que mais se destacavam foi a volante do tenente-coronel José Rufino, sendo responsável pela captura e morte de muitos cangaceiros, incluindo a de Corisco. Corisco era considerado o último grande cangaceiro. Ele resistia e tentava manter o movimento do cangaço após a morte de seu companheiro Lampião. Com a morte de Corisco, o cangaço perdeu seu principal líder e sua força. Os cangaceiros restantes foram mortos, capturados ou se renderam. Então, em 1940, foi declarado o fim do cangaço no Brasil. O presidente da República na época era Getúlio Vargas. O fim do cangaço foi uma vitória para o governo Vargas, que viu o movimento como um símbolo de desordem e de violência.